dia, bom dia, com alegria. Que a graça e a paz do soberano Deus esteja sobre a tua vida, em teu lar, sobre a tua casa, a tua família. Esteja buscando a presença do Senhor em todo o tempo. Presença que nos basta, presença que nos une, que nos fortalece, presença que nos dá vitória. Você já falou com Deus hoje? Se não ainda, desligue esse áudio e vá primeiro falar com Deus. A nossa primeira fala deve ser dirigida ao Senhor. Quando nós falamos com Deus antes mesmo de ouvir a palavra, e assim, ao ouvir a palavra, ela penetra nos nossos corações e na nossa mente de um modo mais claro, de um modo mais bem interpretado. O Senhor fala diretamente conosco. Fale com Deus a cada manhã. E nessa quarta-feira linda e abençoada, do dia 4 de janeiro de 2023, o Senhor nosso Deus nos trouxe o pão diário no livro de Naum, primeiro capítulo, dos versículos 2 ao 7, e eu vou ler. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar. Emingua todos os rios, desfalecem Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante dele, sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor e da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. Verso 7. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Glórias ao Senhor por estes versos, onde Naum destaca os atributos fortemente do Senhor. A sua soberania, a sua majestade, aquele que todas as coisas subsistem a ele. Aquele onde todas as coisas são criadas por ele. Portanto, ele tem poder sobre todas as coisas. Ele tem poder, ele é majestoso, ele é glorioso, ele é soberano, ele é o Rei, ele é Deus. Ele é o Deus sobre todas as coisas. E ele é Deus zeloso, mas também é Deus vingador. É Deus justo. Ele é vingador e ele é cheio de fúria, de ira diante do mal, diante da prática do mal, diante daquilo que é longe de estar na presença dele. Hoje eu vou ministrar sobre a sua vida, cujo tema é entre o bom e o mal, entre o bem e o mal. Qual é a reação de Deus sobre o bom, o que pratica o bem? Sobre aqueles que buscam a Ele, que buscam andar segundo a sua vontade, o seu querer, a sua palavra. E a reação de Deus sobre o mal, sobre o que pratica a iniquidade, cujo coração é maldoso, sobre aqueles que andam distantes demais de Deus, distantes do Senhor, porque praticam
sua iniquidade. O Senhor, Ele é Deus bondoso, Deus misericordioso e é Deus justo. E na sua justiça Ele derrama também o seu furor, a sua ira. As misericórdias, elas alcançam a vida daquele que busca a presença do Senhor. Daqueles que se arrependem, daqueles que reconhecem os seus erros, as suas falhas. E o Senhor, Ele derrama a sua ira sobre a vida daquele perverso, do corrupto, do corrompido, do iníquo, do ímpio, do errado, totalmente errado e que não tem buscado a presença do Senhor. A questão é que o Senhor, ao mesmo tempo que Ele se ira, que Ele é vingador, Ele é tardio em irar. Por essa razão, às vezes, aos nossos olhos, que muitas das vezes são incrédulos, nós achamos que Deus está demorando a fazer justiça. Nós vemos o errado operar e operar já por um bom tempo e pensamos, por que Deus não pune? Por que Deus não coloca suas mãos sobre esse cidadão? Por que Deus não tira ele do poder? Por que Deus permite ele no poder? Por que Deus? O Senhor, Ele se ira e Ele é cheio de ira. Ele não vai isentar os culpados. A própria palavra nos diz que Ele não isenta os culpados. No verso 3 diz, o Senhor, Ele é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. Portanto, somente aguarde o dia da ira, porque o Senhor vai derramar a sua ira sobre aqueles culpados, sobre aqueles que têm feito totalmente divergente da palavra, andado por caminhos tortuosos, maldoso, maldito, porque aquilo que já está contraído de maldição, o Senhor não abençoa, a não ser que aquele se arrependa e se posicione diante da bênção, de receber a bênção. E o posicionamento de receber a bênção é obedecer a Deus. É começando a ter temor de Deus, porque o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Mas as pessoas, é nítido, perderam o temor a Deus. Cada dia está mais raro você encontrar alguém com temor a Deus. E olha, eu volto a dizer, o temor a Deus é somente o princípio da sabedoria. Tem muito a aprender. As pessoas hoje fazem questão de expor o seu pecado. Parece que antigamente as pessoas escondiam mais o pecado, mas hoje as pessoas fazem questão de expor o seu pecado. Homossexuais. Os homossexuais, eles estão amando postar fotos, se beijando, se casando, formalizando e fomentando o pecado. Porque não adianta, irmão. Homossexualismo é pecado. Está na palavra. É pecado. O homem foi feito para a mulher e a mulher para o homem. Homem não foi feito para homem, nem mulher para mulher. Para de expor o seu pecado. Você que é homossexual, me ouve. A escolha é sua, mas não exponha para ninguém. São crianças que estão crescendo e pais que estão tentando ensinar os caminhos do Senhor a essas crianças. E você fica expondo o seu pecado, banalizando todo o princípio da palavra de Deus, o princípio bíblico, os princípios de Deus. Para de expor o seu pecado. Quer pecar? Peque dentro de 4 paredes. Prostitutas, expondo a sua nudez, o seu corpo. Parece até mesmo que as pessoas esqueceram que a sensualidade é pecado. Você entra nas redes sociais, é mulheres de biquinho, de boquinha, escandalizando o seu corpo, expondo o seu corpo
esquecendo que o corpo é santuário, templo do Espírito Santo de Deus, mas expõe nitidamente, expõe os seios, expõe o colo dos seios, expõe as pernas. É ridículo. Nós chegamos ao ponto que as pessoas perderam o temor a Deus, ridicularizam a si próprios e não percebem porque estão cegas. E a sensualidade é pecado. Para você que não sabia, saiba agora. O ladrão ele rouba e se expõe na mídia, como se nada tivesse acontecido, e ainda quer zombar de Deus. Todos estes ainda querem zombar de Deus. Dia desses eu vi um ator falando do empresário, dono da Havan, querendo ridicularizar ele, onde ele mesmo era ridicularizado, e ainda zombando de Deus. As pessoas perderam o temor a Deus. Por favor, irmão, não perca o temor a Deus, não. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. É como se você estivesse engatinhando a aprender quem é Deus, quem Ele é e o que Ele pode fazer. O temor é o princípio de você adquirir a sabedoria que só vem do alto. Sabedoria humana, eu disse ontem, é loucura para Deus. Uma coisa é certa: o dia da ira vem. O Senhor já anunciou que o dia da ira vem. O dia do juízo vem. Mesmo que Deus seja tardio em irar-se, mas Ele não inocenta o culpado. Cada um vai sentir do peso das mãos do soberano. Agora, e você? Como você tem sido? Qual tem sido o seu estilo de vida? O seu padrão de vida? Você tem vinculado de verdade aos princípios da vontade de Deus, da palavra do Senhor, da soberania de Deus? Você tem se vinculado? Você tem buscado ao Senhor a fim de se arrepender diariamente? Porque todos os dias nós temos algo a nos arrepender. Claro, não atingimos ainda a perfeição. Assim como Paulo disse, não que eu tenha ainda atingido a perfeição. Não que eu já tenha alcançado o prêmio da soberana vocação de Deus, mas uma coisa faço: esqueço das coisas que para trás ficaram e prossigo para o alvo. Quem é o alvo, irmão? É Jesus Cristo. Esteja prosseguindo rumo ao alvo, com os olhos direcionados nele, buscando se assemelhar a ele, fazendo para agradar a Deus. Isso é temor. Quando nós temos temor, nós preocupamos se nós estamos agradando a Deus. Nós preocupamos com as nossas atitudes, com as nossas ações, com a nossa postura, com o nosso comportamento, se aquele comportamento não é leviano, não é promíscuo. Preocupe-se, irmão. É a sua vida que está em jogo. Observe quem você tem sido diante de Deus. Para de expor o seu corpo. É ridículo. É ridículo. Você tem buscado se refugiar no Senhor? Porque aqueles que se refugiam nele são conhecidos por ele e vivem da sua bondade. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Porque os que nele se refugiam não praticam o homossexualismo. Os que nele se refugiam não praticam a sensualidade. Os que nele se refugiam não praticam a mentira. Os que nele se refugiam não praticam a leviandade. Orgias. Os que nele se refugiam não são hipócritas. Os que nele se refugiam buscam se arrepender e mudar de vida, mudar a vida. Os que nele se refugiam não embriagam. Os que nele se refugiam, ele sabe quem nele se refugia. Busque se refugiar em Deus, porque o Senhor não vai isentar culpado algum.
E o dia que a mão de Deus pesar, pode ser tarde demais para você se arrepender. Ele é misericordioso, mas chega um ponto que Ele decide pesar as suas mãos, derramar a sua ira. Fecha os teus olhos, dobre os teus joelhos que eu vou orar com você. Senhor Deus, amado Pai, Deus tremendo, Deus bondoso, soberano, Criador dos céus e da terra. Jesus, manifeste o teu poder, a tua graça sobre essa vida que me ouve. Enche ela com a tua presença a fim de andar segundo a tua vontade, o teu querer, praticando o bem em todo o tempo. Andando segundo a tua vontade, buscando ao Senhor, refugiando no Senhor, se afastando do mal, se aparte da aparência do mal, se aparte do caminho maldoso, busque ao Senhor para a tua vida em todo o tempo. Ele é Deus, aquele que faz, e exaltado é o nome dele. Submeta-se ao Senhor, em o nome de Jesus, submeta-se a Ele. Ele é Deus. Que você tenha um dia abençoado, cheio do mover de Deus sobre a sua vida, em o nome de Jesus. Amém.